Ô, galera. Bom, muito bem. Legal, vocês estão voltando aí. Tá? Então vamos só relembrar, né? Apostila na mão, Geografia no Coração, página 74. Dinâmicas populacionais e urbanização do Brasil. Então, vamos recapitular aquela historiazinha. Né? No Brasil, a população sempre migra. Por quê? Porque boa parte da população, né, vai atrás da sobrevivência de acordo com o crescimento econômico de um determinado setor ou de uma determinada área. Essa migração está relacionada, sobretudo, porque boa parte da população brasileira, ao longo da nossa história recente, e hoje ainda também, trabalha em atividades com baixa qualificação, né? Então, por conta disso, eles têm que migrar aonde está tendo maior dinamismo econômico. Como esse dinamismo econômico muitas vezes não está relacionado só à atividade urbana, industrial, mas muitas vezes atividade rural, então essa migração ela ganha esse sentido. Então a gente observa uma relação muito grande entre migração e, né, os ciclos econômicos. Né? Qual o produto agrícola ou mineral está tendo um destaque naquele momento histórico, consequentemente atraindo mão de obra. Né? Então eu vou colocar para vocês mais uma vez uma, uma projeção aí, tá? E ele demora um pouquinho, dá um delayzinho, mas vocês me avisem a hora que ele aparecer. Alguém dá um toque. Tá, conceitos básicos, né? Migração ou movimento migratório. Eu quero lembrar vocês que eu estou gravando as aulas, né? E depois eu vou ter que baixar no YouTube e depois colocar o link no WhatsApp lá para quem não assistiu a aula. Então, se vocês puderem avisar os colegas, tá bom? E também para você recapitular, de repente, alguns slides aqui. Bom, então, o que é uma migração ou movimento migratório? É todo movimento de população temporário, mas muitas vezes ele não é temporário, ele pode ser permanente, que ocorre no espaço geográfico. Então, migrante é aquele que realiza movimento de migração, sai da sua área original, né, e vai em busca de uma vida em outro lugar. Né? E aí tem essa questão do emigrante. Né? Quando você fala da migração de um país para o outro, né, então você usa o termo emigrante, que é aquele cara que sai, né, e imigrante, o cara que chega. Então, para a molecadinha no fundamental não esquecer, a gente faz uma brincadeira com eles. A gente fala, né, o emigrante, né, lembra o seguinte, né, o professor chegou, ou melhor, o professor foi embora. Imigrante, está indo embora. O professor chegou. Tá? Imigrante. Tá bom? Então, imigrante é o que chega. Então, todo mundo que sai do Brasil e vai trabalhar em outro lugar, em outro país, é um emigrante. Todo estrangeiro que chega até o nosso país é um imigrante. Está chegando. Bom, e quanto ao espaço, quando você fala de migração interna, ela é dentro de um mesmo país. Então, você tem aí, né, o êxodo rural, né, que é um movimento de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. O êxodo urbano, muita atenção com o êxodo urbano, que é uma coisa que está cada vez mais comum no Brasil hoje. O que é isso?
São pessoas que vivem em metrópoles, em cidades grandes e cansadas do estilo de vida, né, acelerado que você tem nas metrópoles, muitas vezes a questão da violência, a questão da poluição. Eles migram ou para áreas periféricas, cidades menores, né, no interior, onde tem mais campo, mais paisagem, ou migram mesmo para a área rural mesmo. Então, nós aqui, em Araraquara, a gente ainda está numa região que tem uma urbanização relativamente antiga, então nossas cidades, né, já estão bastante distanciadas do estilo de vida rural. Mas é muito comum, por exemplo, tem gente que sai da metrópole e vai bem para a região oeste de São Paulo, né, para comprar rancho, compra sítio, né, e muda para esses lugares para mudar totalmente a qualidade de vida. Tá bom? Então, isso é o chamado êxodo urbano. Ele tem se iniciado no nosso país recentemente. Agora, a migração pendular é o deslocamento diário de pessoas que saem da sua residência e vão para o trabalho. E por que é tido como uma migração? Por conta da distância. Pensa um cara que mora em São Paulo, que mora num bairro periférico e trabalha no centro da cidade. Ele praticamente viaja todo dia para ir trabalhar e depois para voltar para a casa dele. É pendular porque o movimento vai e volta, né? Então, de manhã cedinho ele sai para trabalhar e no final da tarde ele volta. Né? Então, a migração pendular é isso aí. As migrações, elas podem ser forçadas ou voluntárias. Uma migração forçada é quando a pessoa sai por razões que ultrapassam a sua vontade. Exemplo, uma guerra, uma catástrofe, uma seca, ou até a necessidade de busca de melhor emprego, de melhor qualidade de vida. E a migração voluntária é aquela quando o cara vai porque ele quer. Tudo bem que muitas vezes está associada a um trabalho, como um jogador de futebol que vai jogar na Europa, mas ele quer ir. Se ele quiser, ele pode ficar ou não. Então, a migração voluntária é isso. Bom, e aí nós temos um quadrinho representando essas migrações externas, né, que é quando a pessoa vai para um outro país. Então, imigrante é a saída de pessoas, imigrante é a entrada de pessoas. Ela é intracontinental, quando ela ocorre entre dois países localizados no mesmo continente. Intercontinental, quando são em continentes diferentes. E transoceânica, né, quando implica a travessia de oceano. Por exemplo, quando africanos vêm para cá. Né? Eles têm que atravessar o Oceano Atlântico para chegar até aqui. Então, são termos técnicos. Beleza? Bom, hoje se fala muito das migrações forçadas, porque a maior parte das pessoas que migram hoje no mundo, né, migram forçadamente. Eu sei que eu comecei falando da migração no Brasil, mas eu vou aproveitar e fazer um apanhado sobre a migração de forma geral para depois a gente voltar ao Brasil. Tá joia? Detalhe importante, a migração hoje ele é um dos fenômenos mais preocupantes, segundo a ONU. Então, nós temos aí várias cenas na internet, na televisão, mostrando grandes contingentes populacionais migrando. E no vestibular, sempre cai alguma questão relacionada a atualidades, né? Então, se nós estamos tendo, atualmente, pessoas migrando com maior digamos assim, visibilidade, né? Porque hoje um celular se grava qualquer coisa. Então, o número de imagens que nós temos desses movimentos migratórios é muito maior. Né? Então, dá visibilidade ao assunto. E no vestibular, no Enem, geralmente cai algumas questões, usando justamente, às vezes, fotos, né, dessas situações. Uma pessoa, ela migra forçadamente por causas naturais, quando na área em que ela vive tem um abalo sísmico, né, que é chamado de sismos, um terremoto, uma atividade vulcânica, uma enchente, uma seca prolongada, tá bom? Muitas vezes a população migra também porque ela vive numa região com grande população absoluta. Então, vou dar um exemplo. Indianos.
Os indianos migram muito para o Oriente Médio em busca de trabalho, ali, por exemplo, em Dubai, na construção civil, né? Ou em alguns países que tem ali, está tendo alguma atividade petrolífera e precisa de mão de obra barata. Então, os caras migram porque eles vivem num lugar que tem muita gente e não tem oportunidade de emprego. Migrações forçadas por fatores econômicos é quando você tem uma crise econômica num país, né? Quando você tem aumento do desemprego e falta de oportunidades de trabalho, né? Esse aí é uma das causas. Tá? Socioculturais, né? Então, é quando você tem perseguições religiosas, perseguições étnicas ou políticas. E aqui, no caso das socioculturais, o destaque é o que ocorre na África Central, né? Países que tiveram guerras étnicas, né? Como Ruanda, né? O caso de Ruanda, Serra Leoa. Então, essa população acaba migrando, fugindo dessas perseguições. Essa população que migra forçadamente, geralmente, quando ela chega num lugar, ela é muito mal recebida pela população do país em que ela vai. Né? Então, ela sofre a famosa xenofobia, beleza? Então, guardem essa palavra. Xenofobia é medo ou ódio ao estrangeiro. É muito comum a gente observar isso recentemente na Europa por conta do pessoal que fugia da guerra da Síria e chegando lá, né, em países, né, europeus sofrem a xenofobia. Aqui no Brasil também, né, tem muita gente que é xenófoba com a vinda dos coreanos para cá, né, principalmente São Paulo, africanos, latino-americanos, como por exemplo bolivianos, que vieram para o Brasil e estão principalmente em São Paulo trabalhando em confecção, né, trabalham como fabricando roupa no centro de São Paulo. E tem também dos venezuelanos, né, que atravessaram a fronteira fugindo da crise econômica lá. Então, atenção a esse aspecto da migração forçada. O Brasil também recebe imigrantes que vêm de regiões em conflito. Aqui em Araraquara, é até interessante que teve uma família de sírios que vieram fugindo da guerra e quando eles chegaram, houve uma matéria de reportagem, saiu um desses portais de reportagem nosso, e a forma que eles estavam encontrando para sobreviver era através da culinária. Então, eles estavam fazendo comida síria e vendendo para sobreviver. Né? Guerras, né? Conflitos armados e violência. Só que tem um tipo de imigração. Opa, eu acho que eu errei aqui. Né? Turística, não. Turismo não é migração forçada. Né? A pessoa vai porque quer. Desculpa, eu preciso refazer isso aqui. Vamos lá. Aqui, 2 exemplos de imagens que circulam na internet de migrações forçadas. Essa primeira imagem é a marcha, né, da população da América Central em direção aos Estados Unidos. Eu vou contar rapidamente essa história, porque ela começou a cair no vestibular. Então, o que acontece? Você tem alguns países da América Central que foram, digamos assim, sofreram forte influência norte-americana no pós-Segunda Guerra Mundial, porque eram países que estavam tendo revoltas populares de cunho socialista. Essas revoltas populares de cunho socialista se inspiravam na Revolução Cubana. Então, na Nicarágua, né, Costa Rica, vários países da América Central, houve guerra civil entre o governo, apoiado pelos Estados Unidos, contra muitas vezes essas guerrilhas socialistas. Bom, como houve uma relativa vitória dos aliados dos Estados Unidos nesse conflito, muitos imigrantes, principalmente da Nicarágua e alguns países da América Central, como eu citei, né, Porto Rico, Costa Rica, esses caras acabaram tendo autorização para ir para os Estados Unidos. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles foram morar junto às comunidades latinas, principalmente na Califórnia
né, na região de Los Angeles, São Francisco, San Diego, e também em Miami. Só que esses caras, quando chegavam lá, eles sofriam preconceito da própria comunidade latina. Então, eles sofriam preconceito da comunidade latina, sofriam preconceito por parte dos norte-americanos e por parte da população negra também dos Estados Unidos. O que aconteceu? Esses caras, esses jovens, muitas vezes, filhos de imigrantes, sofrendo preconceito, eles criaram uma gangue, né? E essa gangue se tornou uma das mais violentas dos Estados Unidos, né? E essa gangue de latinos da América Central começou a dar tanto trabalho nos Estados Unidos que no governo do Bill Clinton, ele começou a prender esses caras, colocar em aviões militares norte-americanos e mandar de volta para os seus países de origem. Só que esses caras das gangues, eles não eram nascidos na Nicarágua, não eram nascidos em Porto Rico. Eles nasceram nos Estados Unidos. Os pais deles é que tinham ido para os Estados Unidos. Então, quando eles chegavam na Nicarágua, nesses países aí, eles não sabiam muitas vezes nem falar castelhano, eles falavam inglês, né? Eles nasceram nos Estados Unidos. Mas eles são tão organizados que eles começaram a impor uma lei do terror nesses países. Essa primeira imagem dessa população migrando, todas as entrevistas que eu vi dessas pessoas que migram da Nicarágua e tentam ir até os Estados Unidos, todos eles dizem que estão fugindo da violência das gangues. Da violência das gangues. A segunda foto já é diferente. A segunda foto é um barco de refugiados africanos e sírios. Tá? Então está misturado aí. Pessoal que migra do Oriente Médio para o norte da África e depois do norte da África tenta atravessar o Mediterrâneo e ir para a Europa. Tá bom? Então, deem uma lida, o que vocês puderem na internet a respeito desses movimentos migratórios forçados. Quanto à duração, uma migração pode ser definitiva ou temporária, né? As migrações temporárias são chamadas sazonais, tá bom? Ou transumância. Então, vou dar um exemplo. No período da safra da cana-de-açúcar aqui em São Paulo, quando a maior parte do corte da cana era feito manualmente, com facão, você tinha vários trabalhadores rurais do Nordeste vindo para cá trabalhar na safra. Quando acabava a safra, eles voltavam para o Nordeste. Por quê? Porque a safra da cana-de-açúcar no Brasil tem 2 períodos. Ela tem um período no Nordeste e um período aqui no Sudeste. Então, quando é safra no Sudeste, é entre safra lá. Então, eles revezavam esses períodos. Isso é uma migração temporária. E a migração diária é aquela que ocorre nos grandes centros urbanos. O cara sair cedinho para ir trabalhar e voltar para casa, né, no final da tarde. Aqui um exemplo também de migração diária não, sazonal, né, por período, que ocorre no Nordeste brasileiro. Quando está chovendo, né, no litoral, o nordestino migra do sertão para o litoral. Quando começa a chover no agreste, ele migra do litoral para o agreste. Essa aqui é uma imagem para mostrar a migração pendular. Então, você olha nas metrópoles, todo dia cedinho, as marginais ficam lotadas de gente vindo de cidades próximas, de bairros periféricos, para trabalhar, principalmente na região central. Né? E nos coletivos também, metrô lotado, né? Horário de pico, aquilo tudo. Né? Essa aqui é uma foto do êxodo rural. Essa foto é do Sebastião Salgado, grande fotógrafo brasileiro, que gosta de retratar a realidade social, né? Tem fotos incríveis esse cara. E essa aqui, olha que doido, uma família fugindo da seca. Você observa a paisagem ali. Né? Então, os movimentos migratórios internos da foto anterior, que no caso é o êxodo rural, tem alguns fatores repulsivos. O que faz a pessoa sair do campo e vir para a cidade? A falta de emprego, comida, falta de oportunidade, de terra e alguns conflitos fundiários também. Quando você tem os latifundiários expulsando os pequenos agricultores. Isso ainda ocorre muito no nosso país e a gente vê hoje, muitas vezes, esse avanço sobre terra, né, por parte de
garimpeiros, madeireiros, e hoje um assunto muito relativo a isso é o que está ocorrendo com a população indígena, né? Um massacre indígena no nosso país. Fatores atrativos. Por que uma pessoa decide vir para a cidade? Porque ela vem em busca de emprego, ela quer uma habitação melhor, educação para os filhos, um acesso à saúde, um melhor nível de vida. Consequências dos movimentos migratórios internos. No caso do êxodo urbano, né, que é quando a população sai da área urbana e vai para uma área rural, uma cidade menor, ele está fugindo de congestionamento, do preço da habitação, do aumento da poluição, da pobreza, da criminalidade e do estresse. Então, esse assunto, êxodo urbano, é um assunto novo, né, na análise, né, da geografia humana no Brasil. Então, fiquem atentos, porque pode cair em vestibular aí. O que mais? Consequências da migração interna na área de chegada. Todo lugar onde o migrante chega, a primeira coisa que ele vai provocar é aumento populacional. Então, a gente volta àquela perguntinha, né? Se aumenta o desemprego? De certa forma, sim, porque você vai ter mais gente procurando emprego. Você tem um preconceito cultural num primeiro momento. Então, muitas vezes, quando você tem um grupo de imigrantes que traz consigo uma carga cultural forte. Vamos falar do caso do nordestino em São Paulo. Né? Então, quando o nordestino chegou em São Paulo, com aquela musicalidade, com aquele gosto pelas artes, o gosto pela escrita, né? Literatura de cordel, ele criou, né, em muitos paulistanos um preconceito cultural. E muitas vezes um crescimento desordenado na ocupação do espaço urbano. Né? Porque você tem aí, né, bairros novos sendo criados, muitas vezes, para essa população, sem planejamento. Né? Mas você tem também aumento do empreendedorismo, porque nesses bairros, né, vai ter aquele cara que vai montar uma lojinha, que vai montar uma vendinha, que vai montar uma oficina. Né? Então, isso também tem um fator positivo aí. Né? Não é só o crescimento desordenado, você tem também o aumento do empreendedorismo. Legal. Agora a gente vai, né, para as migrações internas do nosso país. Então, lembrando sempre que o Brasil, por ter ciclos econômicos, então o que acontece? Nós temos períodos em que a população migra de um lugar para o outro. Isso aqui é um exemplo. Então, do século XVI ao XVII, a principal área era o Nordeste, por conta da produção de cana-de-açúcar. No século XVIII, com a descoberta de ouro em Minas, você tem uma migração em massa para Minas Gerais. Ouro Preto, por exemplo, chegou a ter uma população maior que Paris, na época, por conta de tanta gente que foi lá para trabalhar na mineração. Não só, né, escravos que foram levados, mas também pessoal da administração portuguesa, né, para vigiar essa produção de ouro. Você teve a produção de algodão no Maranhão, também no século XVIII. No século XIX, é interessante o ciclo da borracha na Amazônia. Então, parte da população atual do Amazonas é descendente de nordestinos que migraram para lá. E no século XIX também, né, você tem aí a expansão do café aqui em São Paulo. Você tem uma vinda de gente, a princípio, deslocamento de escravos, e mais tarde, né, você teve italianos, principalmente, né, europeus, indo trabalhar no café. No século XX, né, você tem a marcha para o oeste. O governo incentiva o povoamento e a ocupação do centro-oeste. Tá? Então, não podemos esquecer, né, nesse período aí, né, de marcha para o oeste ou para a região central do Brasil, a própria construção de Brasília. Tá? Então, às vezes, no vestibular, eles até colocam um trechinho da música Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, para falar dessa migração de nordestinos que foram para lá trabalhar na construção de Brasília e que depois ficaram por lá e muitas vezes não tinham opção de emprego. Né? E criou-se, em torno de Brasília, cidades chamadas cidades satélites. São cidades onde os primeiros moradores eram pessoas vindas para trabalhar na construção de Brasília. Tá? Então, muito legal também observar essa ponte que a geografia faz com a literatura, com a música.
Tá? É sempre legal você estar antenado nessa multidisciplinaridade que a geografia possui. Outra coisa, em 1940 você tem nordestinos vindo para o Sudeste com a industrialização, né? 1980 diminui esse fluxo de vinda para cá, né? Mas em 1980 nós começamos a ter uma forte migração de agricultores do Sul e daqui do Sudeste, né? Na direção da nova fronteira agrícola, que é o Centro-Oeste e o Norte. Então, a atenção, principalmente pessoal do Paraná, migrou muito para o Mato Grosso do Sul. Então, por isso que eles tomam Paraná e Rio Grande do Sul, migrou para lá. Então, no Rio Grande do Sul, eles tomam o chimarrão com água quente, né? E lá no Mato Grosso do Sul, que é calor, eles tomam o chimarrão com água fria, né? Com água gelada, que é o tererê. Beleza? Então, por que tem a tradição do tererê lá no Mato Grosso do Sul? Porque foram sulistas que migraram para lá, nessa primeira expansão da fronteira agrícola. Hoje, o que acontece? O que é a atualidade nesse movimento migratório brasileiro? Em primeiro lugar, gente, nós temos aí o Sudeste continua sendo a área de atração. Porque aqui está a concentração o quê? Né? Concentração de maior riqueza, maiores oportunidades de emprego, maior diversidade de emprego. Né? Então é isso. Agora, tem um detalhe interessante. Essa última figura aqui da projeção, eu quero que vocês observem o seguinte. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Estão vendo essas linhas vermelhas aqui, que saem de São Paulo? Esse mapa aqui é um mapa de fluxo. Então, o que significa isso? As linhas mostram de onde está partindo a população e para onde ela está indo. E a largura da linha representa a quantidade. Então, você observa que ainda tem um grande fluxo, né, de população do Nordeste que vem aqui para São Paulo, principalmente. Mas a gente observa uma grande quantidade de população saindo de São Paulo e indo para o Nordeste. Essa linha vermelha aqui, atenção, porque essa situação tem caído no vestibular. É a chamada migração de retorno. E essa migração de retorno, hoje, ela se dá de forma permanente. Você tem muitos filhos, netos de nordestinos voltando, ou a própria família toda voltando para o seu local de origem. Por quê? Porque hoje nós temos um novo desenvolvimento econômico na região Nordeste. Aqui no oeste da Bahia, você tem, né, o plantio de frutas irrigadas. Aqui, né, no Ceará, Piauí, você está tendo, né, a questão da energia solar e energia eólica atraindo indústrias e tecnologia. Você tem aqui no litoral nordestino as capitais, através das universidades federais, desenvolvendo, você pega Recife, por exemplo, é uma das maiores áreas atualmente produtoras de software. Tá? É muito interessante você ver lá em Recife o número de gente que trabalha com tecnologia de informação. Tá? Agora, tem algumas áreas interessantes de você observar. Né? Você tem um fluxo migratório intenso aqui em direção à região centro-oeste, por conta do maior dinamismo agropecuário do momento, né? E um fluxo migratório indo aqui, ó, do Maranhão em direção ao Pará, também para trabalhar na expansão agropecuária aqui nessa região, tá bom? Mas o que mais significativo, né, é essa continuidade do Sudeste atraindo gente, mas muita gente do Sudeste indo para o Nordeste, principalmente descendentes de migrantes nordestinos, tá bom? Agora eu vou voltar aqui para a gente. Joia. Tá bom, pessoal? Então, com relação aos movimentos migratórios, é isso que é o mais importante. A gente observa que o movimento migratório ele está sempre relacionado, né, a uma necessidade, no caso brasileiro. Vocês estão me vendo agora? Sim. Legal. E olha só que interessante. Sempre observem como, na prova de geografia, às vezes eles vão colocar uma letra de música, eles vão colocar
uma poesia, um quadro. Tá? Então, a geografia sempre faz essa interdisciplinaridade, tá? Com a literatura, tá bom? Isso é bem joia. Tá? O que mais que a gente pode falar sobre esses movimentos migratórios? Bastante atenção com a questão do preconceito cultural, né? Que, principalmente aqui, né, no Sudeste, ele foi bem forte com relação ao nordestino, mas que nos últimos anos você acabou tendo aí, né, muitas vezes esses padrões culturais trazidos por esses migrantes sobrevivendo, se impondo, se misturando com outras características culturais locais e criando algo novo. Então, da mesma forma como o Brasil, por ter uma composição populacional, né, que nós vimos nas outras aulas, multiétnica, né, multicultural, mesmo que haja esse preconceito, o que nós observamos no Brasil, que é bastante interessante, é muitas vezes a fusão, né, dessas culturas diferentes, gerando algo novo. Então, o Brasil é de uma produção cultural fantástica na música, na literatura, nas artes plásticas, né? Vocês já viram? Eu acho interessante como a população nordestina ela é cultural, né? Ela transpira cultura, né? E você pode ver os destaques, né? De nordestinos no cinema, na televisão, né? Na música. Tá bom? Então, sempre que falar de movimento migratório, tem esse aspecto mais analítico do que como funciona, tal, né? Mas quando a gente parte mais para a análise da geografia cultural, não se esqueçam, numa resposta dissertativa, de enfatizar isso, né? O nosso país, apesar de muitas vezes ter preconceito, apesar de muitas vezes essa migração está fundamentada em necessidade econômica, a gente tem algo muito interessante dessa migração, que é a fusão cultural, gerando algo novo sempre, gerando novos tipos, né, de musicalidade, de arte. Tá bom? Então, isso é bem legal. E, muitas vezes, isso é uma coisa legal de destacar numa questão dissertativa. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver o fluxo de imigrantes estrangeiros no nosso país. Hoje não vai dar tempo de ver isso, mas também é um assunto bem legal, que tem bastante história para a gente ver, né? Então, nós vamos ver como foi essa vinda de imigrantes estrangeiros para cá e como está sendo, né? Porque nós continuamos recebendo imigrantes estrangeiros. Nós somos um país no mundo, que é um dos que mais recebe grupos estrangeiros. Se você der uma reparada, né? O que a gente tem aqui? A gente tem influência cultural europeia, africana, indígena, mas também japonesa, coreana, né? Africana, né? Muita coisa vindo ainda para cá, sendo trazida por essa população. Tá bom? Eu vou parar a nossa aula agora, tá? Apesar de ter um tempinho, mas é o tempo que eu tenho que dar para vocês mudarem de sala. Tá joia? Olha, qualquer dúvida, mandem no grupo, tá? No WhatsApp, alguma perguntinha. E eu vou ver se agora eu já consigo baixar essas aulas no YouTube e mandar para o grupo. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu estou fazendo isso no máximo, tá bom? O professor poderia mandar os slides no grupo? Sim, mando também. Tá? E se cuidem, tá? Não percam o foco, tá? Estudem todo dia um pouquinho, tá? Mantenham a rotina. É isso aí, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula, tá bom? Ok.